Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Leora Letícia, e ela perguntou: como não sentir rancor das pessoas? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos. Como não sentir rancor das pessoas? Primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é o rancor. O rancor, a definição de rancor, é uma raiva acumulada, uma raiva que não foi extravasada, não foi tirada, foi sendo guardada. A gente fica guardando raiva até que ela se torne rancor, ou seja, não é uma coisa que vem assim de imediato. Você não sente rancor por uma coisa, por um ato isolado, mas sim por acumular e ficar pensando e remoendo aquela sensação que um ato gerou. Então vamos lá, com base nisso, como não sentir rancor? A palavra rancor eu procurei, eu não encontrei ela na Bíblia. Então o que nós vamos estar falando aqui é sobre ira e raiva, que é um estágio anterior ao rancor. Quando a gente chegou no rancor, a gente deixou esses passos que deveríamos desescalar a raiva, a ira acontecer. A gente não impediu dela se acumular e ela se tornou algo pior. Mas fazendo esses mesmos passos que a Bíblia nos apresenta sobre como tratar a raiva e a ira, vai nos ajudar a tirar esse sentimento de nós. Felizmente, esse problema de guardar as coisas, para alguns irmãos é muito fácil de não ter, porque literalmente alguns irmãos têm a memória bem fraca e esquecem. Eu sou um desses. Eu literalmente aconteceu, eu perdoo e eu literalmente esqueço. A pessoa fala, tal dia, não lembro. Tem que ficar a pessoa lembrando. Então, graças a Deus eu não tenho isso, por um dom de Deus, e que possamos orar todos para termos esse dom de esquecer as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, para que possamos seguir em frente felizes, andando ao lado de Cristo. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios 4, verso 26. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não fique guardando isso para o dia seguinte. Quando você tem algo a resolver, resolva hoje. Mas, Provérbios 29, verso 11. Provérbios 29, verso 11. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Ou seja, a tradução que eu li foi um pouco diferente desse verso 29:11. Não haja por um impulso, não haja no momento. O tolo expande a sua ira, ou seja, deixa ela explodir, extravasar. O sábio a encobre e a reprime, ou seja, ele consegue controlar ela até o momento em que ele pode conseguir falar com a pessoa e deixar as coisas às claras, às limpas. Vamos lá, um exemplo. Sou casado, aconteceu uma coisa que me irou. Eu não posso ir dormir com isso, eu não posso deixar isso acumulado para outro dia. Mas também eu não posso agir no impulso da emoção, no ápice da raiva, da ira. Eu não posso agir naquele momento em que estou explosivo, que vou falar coisas erradas e vou ouvir coisas piores ainda, porque normalmente quando nós estamos escalando a raiva, estamos com ela no nosso ápice, nós falamos coisas más e normalmente temos a receber coisas más. A Bíblia nos orienta a agirmos de forma diferente. Quando vir palavras de ira, nós agirmos com mansidão para apaziguar isso, mas normalmente não é o que acontece.
Então vamos lá. Controlo a minha raiva no momento em que ela vem, reprimo ela ao ponto de conseguir estabilizar os meus sentimentos, que eu consigo racionalizar aquilo que eu preciso falar, aquilo que eu preciso dizer, aquilo que precisamos acertar, e no momento certo, não deixando para outro dia, para outra semana, principalmente se for alguém como eu, que esquece, a pessoa não vai nem mais lembrar. E as mulheres que normalmente guardam as coisas muito bem durante anos e anos, devem também esperar o momento certo para que o homem não esqueça, e assim por diante, né? Às vezes duas mulheres, elas vão guardar raiva o resto da vida e às vezes os dois homens esquecem, ou às vezes um só fica com uma raiva porque ele guarda aquelas coisas ruins e ele não consegue esquecer as coisas ruins. Então, devemos controlar, reprimir aquele momento, aquele ápice de raiva, para que no momento em que estivermos agindo com a razão, possamos conversar racionalmente, com mansidão, para resolver os problemas, não ficar guardando aquilo para sempre. A Bíblia não se contradiz. Provérbios 22, verso 24. Provérbios 22, verso 24. Não faças amizade com o irascível, nem andes com o homem colérico. Eu devia ter pego na mesma tradução. Agora, eu lembro desse verso e eu vou colocar a versão aqui que eu li. Eu li na versão King James, aqui está na versão Almeida, edição contemporânea. Não faça amizade, não tenham amigos que sejam pessoas rancorosas, que sejam pessoas que se iram com facilidade, que sejam pessoas que ficam guardando esse rancor, porque com aquelas pessoas que andamos, nós tendemos a nos tornar iguais a ela. Por isso, quando andamos com Cristo, somos transformados pela contemplação, porque estou vendo a Cristo todos os dias, de glória em glória. Pouco a pouco vou me transformando na imagem de Cristo, vou moldando meu caráter a que é Cristo. Mas se eu ando com pessoas que são totalmente opostas a Cristo, eu vou me transformando naquilo que é oposto a Cristo. Uma pessoa com raiva, rancorosa, que se ira fácil, que fala palavras horríveis, e tudo isso vai me transformando nisso. Então, até as minhas amizades, se eu quero ser uma pessoa que não guarda rancor, eu não devo andar com pessoas que guardam rancor. Se eu tenho alguns amigos e todos eles vêm ficar me falando das coisas ruins que eles estão guardando, porque fulano de tal fez isso, aquilo, a outra coisa aconteceu, eu estou vendo isso acontecer, eu devo orientá-los e se eles não mudarem o comportamento, eu devo começar a me afastar para que eu não seja transformado naquilo que eles são. Devo sim me afastar de pessoas que me afastam dos princípios de Deus. Colossenses 3, verso 8. Colossenses capítulo 3, verso 8. Agora, porém, abandonar também essas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Ou seja, aqui está falando de várias coisas. Abandonar a ira, a cólera, a malícia, a maleficência, as palavras torpes da sua boca. Como que eu abandono isso? Às vezes, um vai puxando o outro. Porque eu trouxe esse verso justamente por isso, porque muitas vezes nós temos um vocabulário, um palavreado cheia de palavras, de ira, cheia de palavrões, e que soltamos ele em momentos de raiva e uma coisa vai puxando a outra. Então, até as palavras que saem da nossa boca têm que ser controladas, porque elas vão trazendo coisas negativas com elas e vai nos transformando em uma pessoa que guarda a ira, que age por impulso nos momentos errados, sem racionalizar, que vai guardando essa raiva, se transformando num rancor. Então, devo me afastar de todo tipo de comportamento que me traz e que me faça sentir esses sentimentos negativos que vão trazer coisas ruins. Devo me afastar daquilo que me ira, devo me controlar para que essas coisas não transformem o meu caráter, devo abandonar palavras
que não deveriam fazer parte do vocabulário cristão, porque elas vão me trazendo coisas negativas e coisas ruins com elas também. Para a gente encerrar, Atos dos Apóstolos, capítulo 31, livro do Espírito de Profecia, não da Bíblia. Hoje, os ministros de Cristo deveriam ter o mesmo testemunho que a igreja de Corinto deu dos trabalhos de Paulo, mas conquanto neste tempo há muitos pregadores, a grande escassez de pastores santos e capazes, homens cheios de amor que havia no coração de Cristo. O orgulho, a confiança própria, o amor do mundo, o criticismo, o rancor, a inveja, são frutos que apresentam muitos que professam a religião de Cristo. Ou seja, muitos que estão na igreja, muitos que dizem crer em Cristo, têm todas essas coisas ruins. Sua vida em evidência contrasta com a vida do Salvador. Não raro dá mau testemunho do caráter da obra ministerial sobre a qual se converteram. Digo que me converti, digo que conheci a Cristo, digo que Cristo é meu Salvador, digo que quero ser a imagem de Cristo e faço tudo errado dando mau testemunho. Devemos nos santificar, devemos buscar a Cristo verdadeiramente, devemos passar tempo com Cristo para que sejamos transformados pouco a pouco pela contemplação. Não adianta a gente querer abandonar as coisas ruins, querer nos afastar das coisas ruins e continuando praticando coisas ruins. E aqui entra quando eu falei das coisas erradas que fazemos, por exemplo, falar palavras feias, palavra errada, palavrões, que vão escalando e nos trazendo essas coisas que são consequências dele. Todas as avenidas da alma contribuem para isso. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu assisto, todas essas coisas também vão me contribuir para continuar tendo rancor. Aliás, quando a gente, não sei se os irmãos veem, né? Quando eu assistia, quando eu via a novela, eu via essas coisas ali o tempo todo. Era adultério, era essas intrigas, essas brigas, as pessoas guardando rancor e querendo se vingar uma das outras, era um querendo passar a perna do outro, um querendo ser melhor que o outro. A gente sempre viu o crente como um bobo ali que todo mundo enganava e passava a perna. Era assim que as coisas na televisão e no mundo no geral, ele mostra. Então devemos nos afastar disso. Devemos nos afastar das cidades onde nós não conseguimos parar um dia que não houve uma música ridícula nos levando as coisas cada vez mais baixas. Devemos nos afastar de pessoas que trazem essas coisas com elas, não só de assistir, de ouvir, de falar, mas que sentem essas coisas, guardam essas coisas e compartilham as coisas, os sentimentos ruins que elas têm, que elas sentem, que elas alimentam conosco. Então, tudo o que fazemos contribui para isso. Se eu quero abandonar o rancor pelas pessoas, eu devo começar olhando para Cristo, para ver como Cristo age. Devo ver na imagem de Cristo agindo com mansidão, com humildade, com temperança. Olhar para Cristo é aprender com Ele e colocar em prática aquilo que Ele fazia. Devo passar tempo estudando a Bíblia. E todas essas coisas vão me afastando e mudando, convertendo o meu caráter. Quando menos eu perceber, quando menos você perceber, veremos que essas coisas que nos incomodava lá atrás já não mais acontecem. Agora são outros problemas, outras dificuldades que temos que continuar caminhando cada vez mais, dia a dia com Cristo, para vencermos essas coisas. Porque as coisas passadas nós já vencemos por Cristo, com Cristo. E vamos vencer os problemas de hoje também com Cristo e por Cristo. Espero ter respondido a pergunta da irmã. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Se tem o seu pedido de oração, deixa nos comentários. Eu estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencermos as nossas dificuldades, que possamos, Senhor, passar cada dia com Cristo, contemplando de glória em glória, nos convertendo dos nossos maus caminhos, Senhor, que
possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, que a vitória é garantida ao Teu lado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.